Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos ambientes mais intensos que existem. A sala de emergência. Pensa naquela cena, a porta se abre, um paciente chega e em segundos uma decisão tem que ser tomada. Uma decisão que muda tudo que vem depois. Exatamente uma bifurcação. E ela nasce de uma pergunta muito direta. Este paciente está grave ou não? Não tem meio termo, sabe? Se a resposta é sim, soa um alarme na cabeça e um protocolo de emergência ativado. Se é não, bom, aí dá para respirar um pouco, seguir uma linha mais metódica, mas é no sim que o tempo parece que encolhe. Pois é, e nosso objetivo hoje é justamente decifrar a lógica por trás desse sim. É como um funil. No topo você tem o caos, dezenas de problemas possíveis. O sistema que a gente vai analisar, o famoso ABC, não é só uma lista de coisas a fazer. É a ferramenta que afunila tudo isso, que elimina as ameaças mais letais primeiro, para a gente poder chegar na causa raiz antes que seja tarde. É colocar ordem no caos. E rápido. Ok, então a resposta foi sim, o paciente está grave. O alarme soou. Qual é a coreografia desses primeiros segundos? São 4 ações quase que simultâneas. A primeira, e talvez a mais contraintuitiva para alguns, é pedir ajuda. Não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É reconhecer que a segurança do paciente é a prioridade máxima. Ter mais um par de mãos, de olhos, de ideias, né, faz toda a diferença. O segundo é priorizar. Se tem outros pacientes esperando, aquele que tem risco de vida iminente vai para o topo da lista. Simples assim. E os outros 2 pontos são o coração dessa abordagem de emergência, certo? Aquela ideia de que não dá para esperar. Exato. O terceiro é a regra de ouro. Avaliar e estabilizar ao mesmo tempo. Não existe aquilo de vou examinar tudo e depois eu decido o que fazer. Não. Se você está avaliando a respiração e vê que a saturação de oxigênio está em 80%, você para tudo e dá oxigênio. Trata a ameaça na hora que encontra. Entendi. E a quarta é acelerar o diagnóstico. A busca pela causa do problema já começa junto com o tratamento. E para organizar esse começo, que é sempre caótico, tem um mnemônico prático, o OMV, que não é um tratamento em si, mas é como preparar o terreno, né? Perfeito. O OMIV é tipo o kit de boas-vindas de todo paciente crítico. O O é de oxigênio. O corpo está sofrendo, então dar oxigênio alivia o estresse de todos os órgãos. M é de monitor. Você precisa de dados em tempo real. Frequência cardíaca, pressão, saturação. É o seu painel de controle. Sem ele, você está voando cego. Certo. E acesso IV, ou intravenoso, é a sua via expressa para dentro do corpo do paciente. Sem um acesso bom, você não consegue dar fluidos ou remédios com a rapidez que precisa. Com o OMIV instalado, a equipe consegue respirar por um segundo e aí sim começar a funilar o problema. E é aqui que o funil começa a funcionar de verdade. A gente entra no pilar da avaliação de emergência, o ABC. Vamos começar pelo começo? A de airway, vias aéreas, e B de breathing, respiração. Eles são avaliados juntos, mas por quê? Porque um não funciona sem o outro, né? De que adianta uma via aérea aberta se os pulmões não estão funcionando? E o contrário também. Pulmões ótimos, mas o ar não chega lá. Claro. Para as vias aéreas, a primeira checagem é surpreendentemente simples. O paciente consegue falar. Se a resposta for sim, ótimo, o ar está passando. Mas o perigo pode estar logo ali na frente. Você tem que ser um detetive, procurar pistas. O rosto está inchando, tem sangue e vômito na boca, isso pode fechar a via aérea em minutos. E tem um final que não precisa de nenhum aparelho, só dos ouvidos. Sim, e é um dos mais críticos. É ouvir a respiração do paciente sem estetoscópio. Se você ouve qualquer ruído, um estridor, um ronco, qualquer som estranho, isso significa obstrução. A regra é clara. Respiração ruidosa é respiração obstruída. E quanto mais alto o som, pior. É o som do ar lutando para passar. Ok, via aérea checada. E para respiração, o B. Além do óbvio de ver se o tórax se expande, quais são os sinais de que o sistema está falhando? O primeiro é o esforço.
Você olha para o paciente, ele está usando os músculos do pescoço, do abdômen para puxar o ar. A imagem que a gente usa é a de alguém fazendo flexões para respirar. Isso é um sinal de falência respiratória iminente. Ninguém aguenta esse esforço por muito tempo. Uma hora o corpo cansa. Espera um pouco. Um dos pontos que você vai falar mais pra frente é que a oximetria de pulso é o sinal vital mais importante para a respiração. Mas eu sempre ouvi que a pressão arterial era a grande medida. Por que essa ênfase toda na saturação de oxigênio? Ótima pergunta. É porque a oximetria mede o resultado final do trabalho dos pulmões. A função primária de todo o sistema respiratório é uma só: colocar oxigênio no sangue. E a oximetria de pulso te diz exatamente isso. Se esse número está baixo, se tem hipóxia, o sistema B está falhando na sua missão principal. O paciente pode até parecer bem, respirando rápido, mas sem muito esforço, mas se o oxigênio não está chegando no sangue, é uma emergência. A pressão arterial pode demorar para cair, sabe? Mas a hipóxia lesiona o cérebro e o coração na hora. Entendi. É uma medida mais direta da eficiência, então. E o último ponto é a frequência respiratória. Isso. Uma frequência respiratória muito alta, sim, como o esforço leva à exaustão. E aqui tem um detalhe prático. Essa é uma medida que muitas vezes é anotada errada na correria. É crucial que o profissional vá lá e conte pessoalmente por 1 minuto inteiro. Uma frequência de 35 respirações por minuto é um mundo de diferença de uma de 25. Então, você identifica um problema em A ou B. Uma via aérea com ruído, um esforço respiratório gigante, uma saturação em 85%. O que se faz? A resposta é um protocolo de 4 passos. Primeiro, oxigênio de alto fluxo. Sempre. Segundo, isso é vital, prepare-se para manejar as vias aéreas. Isso não quer dizer que você vai entubar todo mundo, mas quer dizer que o equipamento, os remédios, a equipe, está tudo a postos. A situação pode piorar em segundos. Terceiro, auscute os pulmões. É aqui que a investigação começa de verdade. E o que a ausculta te diz nesse momento? Ela te ajuda a diferenciar as causas. Eu lembro de um caso, um paciente jovem chegou com muita falta de ar, um chiado no peito que dava para ouvir de longe. A primeira impressão de todo mundo foi: é uma crise de asma grave. Mas quando eu auscultei, um lado do tórax estava completamente silencioso, mudo. O chiado vinha do outro pulmão, o pulmão bom, que estava sendo esmagado. O quarto passo, um raio-x imediato. Confirmou: pneumotórax gigante. O som do chiado estava nos enganando. A ausculta não serve só para confirmar o que você acha, mas para te desafiar. Nossa, essa história é incrível. Ela mostra como esse raciocínio clínico, sob pressão, não é um dom. É uma habilidade que se constrói com repetição, com estudo, com a exposição a milhares de cenários diferentes, até que o padrão fica quase instintivo. Exatamente. Por isso que a prática é tão fundamental nessa área. E falando em prática, para quem está nessa jornada, construindo esse conhecimento, vale a pena conhecer uma ferramenta. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É sobre construir essa base sólida para que, na hora da pressão, o raciocínio flua. É exatamente isso. Uma base sólida permite que você se mova com confiança para a próxima etapa crítica. Ok, então o paciente tem uma via aérea aberta, está recebendo oxigênio, o problema A e B está, por enquanto, controlado. Mas não adianta nada o oxigênio chegar nos pulmões se o sistema de entrega à circulação estiver falhando. Isso nos joga direto no C, certo? Direto no C de circulação. E, de novo, a avaliação começa com uma olhada geral. Um paciente alerta, conversando, com a pele quente, rosada. Provavelmente a perfusão está boa, o sangue está chegando onde precisa. Mas se a pele está pálida, fria ou azulada, que a gente chama de cianose, ou se o paciente está confuso, sonolento, aí o alarme da má perfusão dispara. E em seguida vem os pulsos. Mas teve um detalhe aí que me chamou muita atenção. Sim, não adianta só checar o pulso no pescoço. Se o paciente está acordado, é óbvio que ele tem um pulso ali. O segredo é ir para a periferia. Checar os pulsos nos punhos e nos pés. E aqui está a sacada.
O corpo humano é uma máquina de sobrevivência programada para proteger o cérebro a todo custo. Em estado de choque, o que ele faz? Ele sacrifica as extremidades. Ele fecha os vasos dos braços e pernas para desviar todo o sangue para os órgãos vitais. Então, quando os pulsos nos pés somem, não é só um sinal de má circulação. É um grito de alerta do corpo dizendo: a situação aqui no centro está crítica. Nossa, isso muda completamente a forma de interpretar um pulso fraco. E sobre a frequência cardíaca? O coração acelerado, a taquicardia, é sempre um problema do coração? Não, e essa é uma distinção vital. Pode ser uma arritmia primária, um problema elétrico do coração, mas na maioria das vezes, uma taquicardia com ritmo regular, a taquicardia sinusal, é o coração gritando por ajuda. Ele está acelerando desesperadamente para tentar compensar um outro problema. Pode ser uma hemorragia, uma infecção grave, desidratação. O coração está fazendo o trabalho dele. Sua missão é descobrir por que ele está precisando se esforçar tanto. E isso nos leva à pressão arterial que você mencionou antes. Ela seria o placar final do jogo, então. Exatamente. A pressão arterial é o resultado final da circulação. Se ela está baixa, se tem hipotensão, o jogo está sendo perdido. Significa que, apesar de todos os esforços do corpo, o sangue não está chegando nos órgãos com força suficiente. Pressão baixa é a definição de um problema de circulação que precisa ser revertido agora. E quais são as jogadas para reverter esse placar? Quais as intervenções para um problema C? O protocolo também é bem claro. Primeiro, 2 acessos intravenosos de grosso calibre. Por que 2? Porque um é para agora. E o outro é seu seguro de vida. Se o primeiro acesso falha no meio da crise, você não tem tempo de procurar outro. Segundo, monitorização cardíaca contínua para saber se é uma arritmia ou se é só o coração compensando. E a solução mais comum, imagino, seja dar fluidos. O tal do encher o tanque. Na maioria dos casos, sim. O terceiro passo é considerar fluidos intravenosos. Se o paciente sangrou ou está desidratado, encher o tanque com soro pode restaurar a pressão. Mas aqui mora uma das exceções mais perigosas, o choque cardiogênico. Se o problema não é o tanque vazio, mas sim a bomba, o coração que está falhando, dar mais fluido é como colocar mais água num motor afogado. Não vai ajudar e pode piorar muito a situação. É uma decisão clínica de altíssima complexidade. Uau! Então, resumindo, a abordagem inicial ao paciente grave é esse funil. Um processo rápido, metódico, guiado pelo ABC, onde você avalia e trata ao mesmo tempo para desarmar as bombas relógio mais imediatas. O que é fascinante nisso é como essa estrutura, o ABC, traz uma ordem quase zen para uma situação de puro caos. É um roteiro mental que impede o pânico e te força a focar no que mata primeiro. Garante a via aérea. Depois, garante a respiração. Depois, a circulação. Só depois de estabilizar esses 3 pilares da vida é que se pode avançar com segurança. E isso nos deixa com um pensamento final. Nós dissecamos o A, o B e o C. Mas o sistema é frequentemente chamado de avaliação ABCD. Fica a pergunta: o que a letra D poderia significar nesse contexto de avaliação inicial? E mais importante, porque dentro dessa lógica toda de prioridades, a avaliação do D só faria sentido depois de estabilizar as vias aéreas, a respiração e a circulação.